Manifestar minha alegria de poder estar aqui nesta noite. Eu tenho momentos muito bons que eu passei aqui. Eu tenho um carinho muito grande por esta igreja, porque quando eu saí da prisão, com o ministério que me abraçou, tem também um pastor que, além dele me abraçar no ministério, também me ajudou com o meu primeiro emprego, depois que eu saí da penitenciária. Depois veio o nosso irmão que me apoiou também ao meu primeiro serviço registrado, e aí por diante veio a confiança no ministério, e eu sou muito grato a Deus. Eu aprendi que a gratidão é a mãe de todas as virtudes, por isso eu sou grato. Estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Também sou grato a Deus, em primeiro lugar, por tudo, por toda a obra que Deus tem feito na minha vida, pela minha mãe que aqui está, por nunca ter desistido. Eu sou fruto da oração da minha mãe, da minha família, pela minha esposa que hoje me ajuda, me fortalece e está comigo nesta caminhada. Só quero agradecer toda a igreja em geral. Eu tenho certeza que tem orado por mim. Eu vou ser breve na minha saudação, porque nós temos que ouvir a mensagem de Deus ainda nesta noite. Se quiser acompanharem, está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Eu vou ser bem lacônico, porque nós temos que ouvir a mensagem do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Eu vou estar lendo para nós ganhar tempo. Diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Capítulo número 2, a partir do verso número 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntou tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E enviaram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco, deixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse-lhe ao paralítico: Filho, perdoados estão os vossos pecados. Vou ser muito breve. Estamos no culto de missão. É um dos cultos muito importantes dentro da igreja, porque quando nós falamos de missão, a missão ela está no epicentro da palavra de Deus. Quando Deus ele cria um homem, Deus já tinha um plano, Deus já tinha um projeto. O plano de Deus estava em proliferar a terra, encher-se a terra, e Deus, com sua presciência, Deus já sabia que o homem ia falhar. Então Deus já tinha um plano na sua presciência, e já tinha, segundo Paulo, preservado em si um cordeiro desde antes da fundação da terra. E quando nós falamos de missão, nós temos que entender que o primeiro missionário na Bíblia Sagrada é o próprio Deus. E o mais interessante, que a missão, ela não somente ficou no coração de Deus, uma missão que ela só permanece incubada dentro do coração, é uma missão, ela é defeituosa. Deus ele tinha sua missão no epicentro da tua alma, mas Deus também teve a ação da missão. Quando o homem ele pecou, a Bíblia Sagrada diz que Deus, que ainda não tinha a nação de Israel, ainda não tinha a igreja, o próprio Deus passou o primeiro exemplo da sua igreja, ou da nação de Israel, que se tornaria uma nação sacerdotal. Deus, ele do próprio céu, ele desce até o jardim e procura um homem que tinha se desviado, procura um homem que tinha se perdido. Nós estamos diante de uma geração que ela só prega sobre missão, ela só fala sobre missiologia, mas não tem Deus como seu primeiro exemplo, de que Deus ele próprio entrou dentro do jardim do Éden e perguntou: Adão, aonde tu estás? Uma missão que só está no coração é uma missão deficiente. Nós temos que ser despertados pelo poder do Espírito Santo e sair do nosso conformismo e sair atrás dos Adão perdido e perguntar: Adão, aonde tu estás? Dentro da Bíblia Sagrada existem 2 tipos de missão: a missão que é centrípeta e a missão centrífuga. A missão centrípeta era vista no Antigo Testamento,
É aquela missão centralizada. É aquela missão que ela visa, o foco dela é trazer as pessoas para a igreja para participar das suas atividades e dos seus cultos. É realizado pelos projetos de evangelismo. Vai lá fora, chama a pessoa para participar do culto. É a missão realizada por Israel. Israel tinha que ser uma nação sacerdotal centralizada. E através de Israel, através da sua obediência à lei, do seu culto e da sua obediência a outras nações, viria até Israel. Mas o Novo Testamento é uma missão centrífuga. É uma missão que ela bota para fora, que ela expande, que puxa o foco. É ir aonde as pessoas estão e pregarem para ela. É os projetos em escola, em hospital, em presídio. Nós entendemos que a missão ela tem divisões, mas a nossa missão de compreender a palavra de Deus, aonde está? Glória a Deus. Hoje estamos mais na missão centralizada. Viemos para o culto e queremos que as pessoas venham até aqui. Mas a menção que Jesus disse que é ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Aleluia. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e pregai a todas as nações e ensinai. O texto que eu li é missões feitas do telhado. Eu não vou pregar. O primeiro propósito, o primeiro princípio de um missionário, quando eles foram até um paralítico, primeiro entender a sua deficiência, ele não tinha capacidade de andar. Tem pessoas, todas as pessoas que não servem a Cristo, tem deficiência na alma, não tem capacidade de vir até aqui sozinho. Mas tem uma coisa interessante, sabe por que os 4 foram atrás dele? Porque ele sabia onde Jesus estava. Aleluia. O primeiro princípio de um missionário, de uma igreja missionária, é primeiramente saber onde Jesus está. Tem um monte de pessoas que querem levar os pecadores até Jesus, mas ele mesmo está perdido. Ele ainda não sabe aonde Jesus está. A Bíblia fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Foi falado na escola bíblica dominical. Nós viemos para o culto, mas não viemos na escola aprender aonde Jesus está, para levarmos os pecadores até Jesus. Aleluia. Para finalizar a minha saudação, segundo, não é só falar para eles de Jesus. Sabe qual é o mais difícil que eles fizeram com o paralítico? É convencer ele a subir na maca para ir até onde Jesus estava. O mais difícil é convencer. E como vamos convencer eles que Jesus é o Salvador? Se nós não conhecemos às vezes o próprio Deus, nós não sabemos o que nós falamos, o que nós não entendemos. Estamos dentro de uma geração de movimento. Por isso que hoje em dia os pregadores de conteúdo são difíceis de ser chamados para pregar. É só pregadores de movimento. Porque os pregadores de conteúdo eles apresentam Jesus como ele é. Outra coisa, para finalizar, tem que convencer esse filho da vaca. E outra coisa, caminhar com ele. Glória a Deus. Missionário só não põe o deficiente na maca, ele caminha com ele. Os 4 levaram o paralítico até Jesus. Não só basta ir lá fora e falar de Jesus, trazer aqui dentro e depois abandonar, tem que caminhar com ele. Glória a Deus. Sucesso se escreve com 16 letras, trabalho em equipe. A igreja só trabalha em unidade, em comunhão. Que a missão ela permaneça no nosso coração, mas que ela floresça em ação e em obediência ao Evangelho de Cristo. Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.